Olá, ao vivo, agora sim no YouTube, @Talk Business Podcast. Meu colega já me olhou torto, porque eu já tô com a energia torta. Com a energia lá em cima. Isso é bate-papo, né? Bate-papo descontraído, inclusivo. Vamos conversar sobre inclusão e diversidade nas empresas, porque as empresas, elas estão se humanizando de uns últimos anos para cá, e isso está ficando tão nítido para todo mundo que trabalha business, que trabalha desenvolvimento corporativo, desenvolvimento humano. O autoconhecimento da sua equipe, da sua liderança tem que estar em todos os seus processos. E é por isso que a gente trouxe uma pessoa aqui que não é só mestre, não é só doutor, não é pouca coisa. Ele trabalha muito com isso, ele tem uma empresa especializada em trazer consultoria para dentro das empresas sobre a questão da inclusão e da diversidade. Então eu te convido para participar, debatendo, conversando com a gente, tirando suas dúvidas, porque agora é a hora. Te pergunto, quando que você teve um consultor especializado nessa área para tirar as tuas dúvidas? Aline, Wagner, Matheus, mas inclusão e diversidade nem é uma pauta assim que eu tenho que olhar, porque afinal de contas não me traz recursos imediatos, ou traz. Tudo isso vamos conversar, né, Matheus? Vamos. Não vou nem te apresentar, tu te apresenta, né? Fala da tua empresa e depois a gente entra no baile nesse assunto gostoso que é a humanização, que é a equipe, que é a integridade das pessoas, sobretudo, para produzir, para prosperar com leveza e com felicidade, para fazer os negócios acontecerem. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado, primeiramente, pelo convite, pelo espaço. Lindo estúdio, inclusive. Gratidão. A SMK Studios aí nos recebendo e nos acarinhando para a gente fazer acontecer para você. Tudo bem. Sou o Matheus. Tenho 33 anos, moro aqui no Rio Grande do Sul, em Canoas, aqui pertinho. Eu sempre gosto de dizer que eu sou filho da dona Bernadette. Ótimo. E do seu Donário, né? Meu pai era um homem cego, ele faleceu em 2021 e com ele eu pude aprender muito sobre a temática da inclusão, né? E eu posso falar mais coisas sobre mim também, né? Sobre minhas características, enfim, mas eu acho que o mais legal aqui de hoje, da nossa conversa, é as pessoas que também estão nos assistindo poder se autoconhecer. Uau. Trazer algumas provocações para a gente poder entender o que a pauta de fato quer falar conosco, né? Então, que nem quem está podendo me enxergar agora pode estar vendo algumas características minhas ali na câmera, né? Tô de maquiagem, né? Sempre gostei de maquiagem. Pô, mas maquiagem não é uma coisa de mulher? Será? Então, acho que a gente tem que se desconstruir também como pessoas para tentar entender o que a temática nos ensina quando a gente fala de identidades, né? Todos nós somos diversos. Então, né, sou filho da dona Bernadette, filho de seu Donário, moro em Canoas, sou especialista em práticas inclusivas, sou mestre em diversidade e inclusão, aqui pela Fevale, bem pertinho. Mas o mais importante de tudo é que nós somos seres vivos, né? E somos seres humanos. E a gente vai falar aqui hoje também um pouquinho, quero trazer essas provocações sobre o que a inclusão nos desafia, né? Porque quando a gente fala sobre diversidade e inclusão, as pessoas já imaginam, né, dentro de alguns conceitos muito básicos, assim, quer falar só de pessoas LGBT+, quer falar só de gênero, ou quer falar de pessoas com deficiência, né? E vai muito amplo. Diversidade, a gente está falando de todos nós. Você é diversa, você é diverso, eu sou diverso. Nós fazemos parte dessa palavra. Só que por muito tempo a gente foi acostumado a achar que só quem faz parte dessa palavra é quem sofre com vulnerabilidades, desigualdades, discriminação. E não. O conjunto das nossas características nos faz pessoas únicas. Então, você é única, eu sou único, você é único. Mas quando a gente está aqui compartilhando em comunidade, nós somos diversos, porque a soma das minhas características que me faz única é diferente da tua. Então, todos nós fazemos parte dessa palavra. Eu acho que é nesse primeiro ponto que a gente tem que começar. Um segundo ponto que eu gosto de trazer é que esse é um exercício de autoconhecimento. Por quê? De nada adianta eu vir falar sobre os conceitos, falar sobre as siglas, se a gente não se conhece como pessoa e como a gente se comporta frente a quem é diferente de nós. A gente foi acostumado durante muitos anos a conviver com quem era muito parecido conosco, os nossos semelhantes. Então, dentro da nossa casa, somos muito parecidos. Às vezes, no grupinho de amigos, nós somos muito parecidos, seja no gênero, na cor, na sexualidade. E a temática nos ensina, né, no caso da inclusão, a gente poder conhecer toda essa diversidade e como é que a gente vive em comunidade. Então, quero muito poder hoje compartilhar os meus conhecimentos, também trazer um pouquinho sobre a consultoria, mostrando um pouquinho sobre os negócios, né? Como é que essa pauta está pulverizada também. Na prática, como é que se aplica, por que as empresas estão falando hoje sobre isso. Então,
quero falar um pouquinho mais sobre. Ai, que demais. Antes de passar a palavra pro meu colega Wagner aqui, que já tá fazendo anotações, quero mandar um beijo pra Lucélia Eurique do Papo de RH, que abriu os nossos caminhos, né, pra nós participar. Maravilhosa. Eu sei que muito teu trabalho ela te ancorou e te fomentou. A Lu é incrível. Ela é parceira, ela já participou aqui conosco, né? Então, um grande beijo, Lu. Beijo, Papo de RH, amamos o seu trabalho, amamos a sua vida, né? A Lu é incrível. Foi ela que abriu a primeira porta pra mim. Então, Olha só. eu sempre falo isso em todos os lugares que eu passo. Se hoje eu sou o que sou e tô podendo desenvolver nessa pauta, eu devo muito a ela, porque ela abriu o primeiro papo de RH e ela me convidou e lá foi o meu primeiro bate-papo, assim, com as pessoas sobre essa pauta que eu já estudava. Que demais. Palavra é tua, Wagner. Vamos lá. Eu nem sei se tem palavra, acho que é melhor ficar só escutando o Matheus. Vai falando, vai falando. Não tomou o tempo dele do Os insights estão vindo, né? Os Boa. insights estão vindo. É interessante, quando tu falou sobre a diversidade aqui agora, me veio justamente isso. O quanto nós somos diferentes entre si mesmo, né? Existe uma sinergia que nos traz uma compreensão perante ao próximo. No entanto, para a sociedade, de uma maneira geral, falta um autoconhecimento. Isso é o que eu sempre falo. Eu e a Aline, a gente está cansado de falar sobre isso, né? Quando eu me conheço, eu conheço o próximo. E dentro desse, eu até fiz a anotação assim, dentro dessa diversidade eu botei diverso, nós somos diverso, mas fizemos o universo. Porque nós estamos falando aqui hoje o português, que é só o Brasil que tem, nós temos essa nossa mistura total cultural de norte a sul, de leste a oeste. No entanto, nós temos toda uma questão hoje globalizada. Eu vou mais além, né? Tu trouxeste a questão da família, eu vou trazer o mundo para dentro desse bate-papo aqui. E que traz comigo, como eu leciono também, eu sempre digo para as pessoas, gente, para a gente ter um senso diferente, saindo do senso comum, nós precisamos ter o senso crítico. E o senso crítico sempre é perguntar. Eu tenho isso comigo. Ter esse conceito que tu acabou de dizer, de trazendo a diversidade pela uma questão de inclusão, de uma opção sexual diferenciada, de uma deficiência física, né? Até mesmo, eu não digo nem deficiência física, eu não sei como é que se enquadraria a questão do autismo hoje, mas... Uma pessoa com deficiência. Que eu tenho até um sobrinho autista, então tem essa situação. A gente acaba trabalhando um conceito justamente nesse ponto que tu colocaste, ao invés de buscar realmente um conceito de senso crítico. Né? O que é ser diverso, o que é fazer parte da diversidade, que é bem diferente de escolhas. Escolhas são individuais. E aí uma coisa que tu me chamou a atenção, que tu trouxeste a tua mãe, Dona Bernadette, né? E o teu pai, desculpa o nome... Seu Donário. Que eles te ensinaram essa inclusão e tudo. Inclusão, para mim, está muito vinculada ao valor chamado respeito. Total. A Aline é mais clara do que eu. Eu já vi que é um pouco mais morena do que eu. Mesmo tendo maquiagem, enfim. Então, só aqui nós já temos 3 diversidades. De cor. Só de cor. Isso. Fora de atos, de costumes. Eu vou mais ainda. Gênero, sexualidades. Cor, altura, peso. Porque isso tudo tu olha. É gordinho. É gordinha. Tu já tá fazendo um pré-julgamento, tu tá fazendo um preconceito e tu não tá fazendo uma inclusão na pessoa. Aí tu olha uma pessoa que é diferente, vou falar do Will, né? É todo chapadinho, que é a nossa picape aqui. É todo chapadinho, é marombadinho, enfim, faz cabelo academia, cuida, né? Vem cá, faz tudo diferente. E aí ele faz tudo diferente. Aí tu tá, o Will é legal e tudo mais. Aí tu chega na rua, tu olha alguém semelhante a ele, bombadinho, malhado e tudo isso. O cara é metido. Oi? É 2 pesos e 2 medidas, como é que pode? Então eu queria que tu falasse de repente um pouquinho sobre isso, porque depois eu tenho até uma colocação que eu estava assistindo um podcast do João Adobe, acho que é da CIMED, e ele fala algumas coisas sobre essa questão do desenvolvimento humano. Mas depois eu trago. Mas eu gostaria que tu falasse um pouquinho sobre essas diferenças assim, que a gente acaba falando do pré-julgamento, tendo um pré-julgamento. E eu vou ser bem curto e grosso. Tem uma hipocrisia. Quando eu tenho um amigo que nem o Will, chapadinho, bombadinho, eu chego do outro lado e digo, não, esse cara aí toma bomba, né? Eu acho que ele tá cuidando do Will. É amor. Passa depois teu segredo pra ficar assim, Will. Então, eu acho que é legal tu falar um pouquinho sobre essa questão do senso comum e trazendo essa visão do pré-julgamento.
Desde que o mundo é mundo, assim, a gente foi ensinado a ter certos vieses, né? Eu sempre trago os vieses como um exemplo. Eu digo que tinha que ter uma disciplina sobre vieses nas escolas, já para a gente poder entender como ser humano, como é que a gente se comporta quando a gente é desafiado a estar perto de alguém diferente de nós. Os nossos vieses, basicamente, eles são pensamentos e manifestações que a nossa mente projeta a partir de um determinado conhecimento. Pode ser consciente ou inconsciente. Por exemplo, digamos que você cresceu, por exemplo, sou dos anos 90. E quando eu assistia novelas, filmes, seriados, onde é que geralmente estava o papel de uma pessoa negra, por exemplo, né? Se era uma mulher negra, era babá, era doméstica, diarista, empregada, ou tinha que ter um corpo bonito para saber sambar, tinha que mostrar sensualidade. Motorista particular. O homem, né? Era o motorista do homem branco rico e até o ladrão. Exato. Isso foi nos acostumando a ter certos comportamentos. Isso, voltando até um pouquinho, desculpa te interromper, mas voltando até um pouquinho, em muitas novelas, que tu tá trazendo essa época, era o próprio escravo. Exato, a pessoa escravizada. Escravo. Exatamente. Então, era papéis que tinha esse destino. Tu não via lá uma juíza negra, uma médica negra, né? Tu não via esses papéis. Isso foi nos moldando. Isso a gente foi aprendendo, desde criança, a ter certos comportamentos e colocar essas pessoas dentro de caixinhas. E esses viés vão sendo alimentados. Pode chegar um dia que, se crescemos nessa estrutura onde a gente aprendeu a ter esse tipo de comportamento, eu posso estar andando lá num shopping center, por exemplo, e vem um homem negro de terno na minha direção, e o meu viés pode achar uma resposta rápida que é o segurança do shopping, mas pode ser o CEO de uma empresa. Exatamente. Ou posso enxergar uma mulher negra vestida de branco, segurando uma criança branca no colo, e eu achar que é a babá, mas pode ser mãe dessa criança. E ela pode estar usando branco porque ela pode ser médica. Então, o fato da gente ter sido ensinado a ter esses comportamentos, a gente começa a praticar certos estereótipos, onde a gente olha para uma pessoa e vê lá de uma característica e já julga. Aquela pessoa é metida, aquela pessoa é isso, aquela pessoa é aquilo. Então, por que eu digo que hoje é um bate-papo também de autoconhecimento? Porque quando a gente começa a perceber os nossos viés e onde eles nos levam, a muitas vezes respostas sem dados, a gente pode ir lá na frente tomar uma decisão e mudar, inclusive, a vida de uma pessoa. Vou dar um exemplo muito prático. Digamos que eu tenha crescido numa família onde eu aprendi que 2 homens que têm um relacionamento é errado. E digamos que eu sou uma pessoa heterossexual e cresci nesse ambiente e aprendi que é errado. O tempo vai passando, vou me desenvolvendo, multiplico piadinhas com meu grupo de amigos, geralmente de homens gays. Vai passando, tem aquelas festinhas de família onde tem aquele primo gay que eu não me aproximo dele, mas eu tô aqui rindo na mesa com os meus familiares sobre aquele primo. E o tempo vai passando e hoje eu sou líder de uma empresa. E aí tem uma vaga aberta no meu time. E digamos que a Aline é a nossa gerente de recrutamento e seleção. E ela conseguiu fazer todo o processo e ela conseguiu 3 pessoas excelentes para chegar na final. E digamos que uma dessas pessoas que chegou na final é um homem gay que tem essas minhas características aqui que vocês estão vendo, né? Maquiado, sim, afeminado, tem uma voz mais fina. E aí no dia dessa entrevista, eu, a liderança, que cresci naquele ambiente que aprendi que é errado, abro a porta e chamo Matheus e essa pessoa se manifesta, sou eu. Logo a mente dela começa a criar algumas dúvidas, né? Será que é um homem gay? Será que é uma tal de mulher trans? Será que é isso? Será que é aquilo? Na minha ignorância, eu começo a criar alguns julgamentos. Não posso discriminar essa pessoa, porque tem um código de ética dentro da minha empresa que não permite isso. Mas durante a entrevista, eu fico com aquela dúvida se realmente é um homem gay, porque aquilo que ele é na minha frente não é considerado valor. E aí o tempo vai passando e essa pessoa diz, olha, estou muito feliz de participar do processo seletivo, que eu descobri que lá no site de vocês tem uma frase que diz que essa empresa está aberta à diversidade. E eu sou um homem gay e estou buscando trabalhar em empresas onde tem esse valor. Na hora, confirmando o viés da liderança. Realmente o que eu imaginava. Homem gay na área. E toca a sireninha. A sireninha dispara. Nesse momento, a liderança começa a ficar um pouco mais incomodada, mas continua com o processo, termina ali a entrevista, agradece e diz que qualquer coisa a Aline, que está cuidando do processo seletivo, entra em contato para dar o retorno. Eu ligo para a Aline e digo, Aline, bacana lá a presença do Matheus, né? Diferente, ele falou sobre a vida dele, tal, até de maquiagem, falou sobre diversidade, que é o nosso programa, muito bacana. Aline, ele é um excelente candidato, mas eu percebi que faltou algumas partes técnicas para a gente deixar com ele nessa vaga. Então, gostaria que você devolvesse, né? Dizendo que nesse momento a gente não vai continuar com ele, mas agradecemos a oportunidade. E a Aline pensa, beleza, né? Dos 3, um tem que ser aprovado.
Mas só o que a Aline e esse candidato não sabem é que nessa final, Não com foi aquela a liderança, técnica. não era mais a competência que estava sendo avaliada. Foi a aparência que incomodou e que gerou informações na mente dessa pessoa que fez com que ela excluísse essa pessoa do processo seletivo. Sim. Isso acontece com várias pessoas. Tem pesquisas que mostram que mulheres aqui no Brasil, quando elas voltam ao mercado de trabalho para buscar emprego após os 40 anos, elas já ficam preocupadas achando que a idade pode ser um fator de corte no processo seletivo. E elas acham que ela é, ou é? É. E os homens a partir dos 50 anos. Sim. Então, quando a gente começa a perceber que isso são comportamentos que nos levam a atitudes de exclusão, ela às vezes começa lá na base, lá na infância. Não tem O que nada a gente ver com aprendeu. a técnica, nem com a lucratividade. Às Não. vezes é o contrário. Às vezes pode até ser compatível com os valores da empresa, mas é muito mais uma questão de crenças realizadas anteriormente. Exato. E existe, né, 3 níveis dentro de uma empresa. Existe um ambiente de exclusão, que ali não tem nem viés. É quando a liderança, alguém chega assim, ó, não quero pessoas com deficiência no meu time. Não quero homens gays no meu time. Isso é um ambiente de exclusão. Ali não tem nem viés, já tem uma decisão, né? É mandatório. Existe um ambiente integrador, que geralmente há vieses, mas a cultura, de alguma forma, busca trazer diversidade mesmo com as dificuldades. É uma força. Exato. Então, às vezes, pode parecer assim. Tem vários, né, níveis dentro desse nível integrador, que pode ser o seguinte. A empresa entende que isso é um valor, mas ainda tem dificuldades no processo, porque entendem que vagas afirmativas não é estratégica, porque isso é a tal da cota, e isso não faz sentido. Ou que daqui a pouco aquele ambiente pode ser um nível mais integrador, mas que pensa assim, não, a gente não sabe como fazer, mas vamos buscar ajuda de uma consultoria, vamos buscar ajuda de uma pessoa, que aí entra o negócio, né? E tem o nível inclusivo, que é quando a empresa já entendeu que aquilo é um valor para dentro da empresa, e nesse nível acontece em 2 momentos. Ou porque aquilo ali é genuíno, entende que é importante trazer diversidade até para a sustentabilidade do negócio, ou quando também é mandatório. Ou você está na bolsa de valores, porque você precisa apresentar práticas de ESG e tem que ter ações de diversidade, ou quando vem, por exemplo, lá do alto, né, da alta liderança mandando aquele ambiente ser assim. Atendi recentemente uma empresa que eu tive que dar treinamentos em diversidade e inclusão, que era mandatório. O ambiente era extremamente complicado. Mas era uma filial, era uma filial aqui no Brasil, e a matriz de lá determinou que se não houvesse naquela filial... de fora a matriz? De fora. Tá. Se não houvesse aqui no Brasil as ações de diversidade como a matriz estava pedindo, a diretoria seria demitida. Olha, isso é bom. Então chegou no nível mandatório, onde a presidência da matriz mandou tomar jeito, porque senão não tem como. Então existem alguns níveis, né? É triste quando chega desse nível mandatório, porque às vezes a pessoa pega ranço da pauta. Ah, estão querendo me impor isso, né? Goela abaixo. É tão importante quando é genuíno, quando a gente explica que isso é um movimento social, que existe sim a desigualdade e que fez com que a gente se separasse, onde pessoas tivessem acesso a certas coisas e outras não, né? E quando a gente fala da inclusão, a gente falou de diversidade, né? Que é conhecer essas nossas características que nos faz diversos. A inclusão é além, a inclusão é um comportamento. Não é só saber as siglas, né, Matheus? E a gente acha que a inclusão é aquilo terceirizado, é aquilo que o Matheus faz, é aquilo que a consultoria do Matheus faz. A inclusão, ela é o grande desafio do nosso século. A gente já chegou onde chegou com a tecnologia. A tecnologia só está crescendo, mas as nossas relações sociais estão cada vez mais difíceis. E a inclusão é o desafio das nossas relações, porque a inclusão ela vai nos desafiar a se comportar de forma inclusiva. E o mais interessante é que a gente nasceu com esse dom. A gente só não sabe como fazer porque a gente não aprendeu a ser inclusivo. Parece, antes de largar aqui pro Wagner, eu só tô vendo ele anotar, né? Ele tá fazendo várias anotações ali, ó. Ah, viu? Mas assim, olha só, me parece que o ser humano tem uma natureza própria. Começa lá quando criança no bullying, né? Me parece que o ser humano, ele tem uma natureza um pouco de agressividade, um pouco de violência interna. Não sei se nessa questão de reptiliana, de se defender, enfim, não sei qual é a origem disso, mas me parece que o ser humano, ele nasce com essa vontade de machucar, de espezinhar. Isso é uma questão de maturidade social ou é uma questão de essência da humanidade, do ser humano que tem que ser... que tá em transição, enfim, como é que tu vê essa questão natural? Porque se a gente pensasse, que nem o Wagner disse, na linha do respeito, essa conversa teria morrido. Então, se essa pauta, em pleno 2023, ainda está em vigor, o que está acontecendo que eu tenho que contratar uma consultoria para me ensinar a ser humana? O que está acontecendo, Matheus, nessa sociedade? Embora a gente saiba que existe uma cultura que a gente está muito melhor do que os anos atrás, por que nós estamos em 2023 e ainda não estamos
em um nível em que a gente abre os olhinhos e olha, eu te amo do jeito que tu é, eu te amo do jeito que tu é. Tu entende? Por que essa pauta ainda tá na mesa, em pleno 2023? Quero que tu me responda isso depois, você vai pro Wagner aí, pra te deixar. Nós temos a tarde inteira para fazer debate Vamos, hoje sobre vamos isso. embora. Meu Deus do céu. Acho que tem que ter o episódio 2, episódio 3. Episódio 2 tá tudo certo. Não, nós Tem podemos muito- ficar aqui até umas 15 essa horas sobre pauta esse é assunto. muito Está boa, mas disponível tem até as compromisso, 15. mas a gente vai entrar com outro programa depois, não tem problema. Vamos sim, vamos sim. Eu acho que o ser humano, ele tem isso um pouco, né? A gente às vezes é um pouco egoísta também. E eu digo isso porque, assim, a gente tá fazendo missão aí para colonizar outros planetas e a gente não tem a mesma ambição para parar de falar sobre racismo. Gente, A gente isso tá aí em me incomoda. 2023 falando Isso me sobre incomoda. racismo Isso me ainda. incomoda. Como a gente tá atrasado como Isso me incomoda. sociedade, Então, sabe? deixa eu te fazer uma colocação depois, se tu puder Sim. complementar. Eu não tenho comigo a palavra racismo. Nem eu. Eu não tenho. Eu também não consigo. Não é, vamos dizer, o Vai não é racista, o Vai não é... Não estou dizendo isso. Mas eu acredito que o ser humano ele tem o preconceito. Né? Ele tem um preconceito. Como tu colocou, vou botar aqui a questão do negro, né? Preconceito. Pô, ele era escravo, então ele, entre aspas, né? Ele continua sendo escravo. Eu acredito que a palavra do racismo ele vem da questão de raça. E aí a raça que nós temos, minha, tua, da Aline, do Will, para mim é humana. Né? Tu tem a raça animal, que aí vem a raça, né? Enfim, tudo mais. Eu não sei se tu pode depois argumentar um pouquinho sobre isso, porque eu acredito que também esteja na questão de inclusão com diversidade. E aí nós estamos falando de conceito. Sim. Desculpa te interromper, mas aqui não, deu tranquilo, insight. tranquilo. Deixa eu até anotar aqui que eu já pego essa parte, só vou responder aqui sobre a tua primeiro, primeira vou pergunta, anotando. né? Eu acho que o ser humano em si, ele tem essa coisa muito do egoísmo, porque faz a gente muitas vezes se importar só com quem é muito parecido conosco, né? Os nossos semelhantes, e não se importar com quem é diferente. Claro, tem algumas teorias que já falam que lá nos primórdios, né, a gente tinha essa questão da caça, da proteção, né, de saber que aquilo era perigoso e que não era. Só que hoje eu vejo com tanta informação, com tanta tecnologia, e a gente cada vez mais evoluído também, para a gente poder ter essas relações, a gente está aqui ao vivo conversando com gente de tudo que é lugar, sabe? Por que a gente ainda continua desta forma tão egoísta de não entender que a inclusão ela é um comportamento assim como a ética? O mais engraçado é que é o seguinte, a ética, ela tem penalidades se a gente não se comporta, né, como ela exige. Então, a gente entende que a ética é um comportamento. Então, lá na minha empresa, me comporto de forma ética, na sociedade, me comporto de forma ética. Mas a inclusão a gente não vê dessa forma. E é tão interessante que eu digo, imagina se hoje a ética fosse tratada nas empresas, por exemplo, como a inclusão é tratada. Sabe como é que seria? A gente contrataria uma pessoa especialista em ética, a gente ia criar o programa de ética da empresa, e digamos que lá no mês de junho, que é o mês do orgulho LGBT, fosse o mês do orgulho ético. E a gente chama uma pessoa palestrante, assumidamente ética, para falar o que é ser ético numa sociedade antiética. A gente ia ficar admirado, nossa, que coragem daquela pessoa em realmente mostrar que é ética. Metade da empresa desvia recursos, metade da empresa ofende outra metade, e a gente espera que a liderança de ética da nossa empresa resolva todos os problemas que existem na cultura. Vai conseguir? Porque a ética é um comportamento humano. Nasce de casa. Quando as pessoas se comportam de forma ética, a cultura daquele espaço se torna Não precisa mais nem falar ética. sobre isso. Não. Ponto de partida balizador Exato, e a inclusão é a mesma coisa. Só que a gente acha que a inclusão é terceirizada, né? É aquilo que aquela ONG faz, é que o Matheus faz, é aquilo que aquele programa lá trouxe no capítulo tal. Não, a inclusão é um comportamento. Então eu vejo que esse egoísmo, muitas vezes, essa individualidade que nós temos, e que às vezes a gente fala, a gente precisa viver em comunidade, mas na prática, a gente discrimina. A gente não faz aquele treinamento. Às vezes eu sempre digo, né? Lideranças adoram inventar reunião orçamentária em dia de treinamento de diversidade e inclusão na empresa. Isso é uma prática. Sim. Se eu me comporto de forma inclusiva e entendo que isso é um valor para a minha vida, não é só para a empresa, é para a minha vida. Algum dia eu posso ter na minha família uma pessoa com deficiência, como é que eu vou agir? Algum dia eu posso ter na minha família uma pessoa LGBT, como é que eu vou ser inclusivo com ela? Eu vou discriminar ou vou acolher? Então, as pessoas, elas pararam no tempo nessa questão da inclusão. E aí, existe uma dor social. Eu acho que aí é um ponto que dá esses confrontos, sabe? Quando a gente fala também de racialização, enfim. Existe uma dor social e que a gente não pode esquecer. Tem pessoas que passam todos os dias por discriminação e preconceito. E é difícil, seja pelo gênero, pela cor, enfim, o que for. Quando a gente diminui essa dor, porque a gente não sofre, a gente pode também, de alguma forma, aumentar a dor daquele outro lado e a gente não entrar no denominador comum.
Então, às vezes é fácil eu dizer assim, ó, não existe desigualdade, porque eu não sofro. Não existe discriminação, porque eu não sofro. Tu é um caso que não sofre com isso, né? Eu sofro. Sofro discriminação pela minha cor, já sofri muitas vezes, já percebi em olhares em processo seletivo. Eu te vejo seletivo. numa palestra e fico tão leve com isso. Que hoje eu levo isso muito bem, sabe? Tem coisas que na minha vida eu me conectei. Já sofreste, então. Já. E ainda passo por isso, mas hoje eu não levo isso pro meu coração. Porque eu também pude buscar outros pilares na minha vida, né? É aquele negócio, o veneno tá ali. Exato. Tu só não toma. Exato. O que não é meu, não é meu, entende? Então, hoje eu tenho outras coisas. Hoje eu trabalho a questão da minha espiritualidade. Então, tem outras coisas que me fazem ficar mais forte com isso. Mas não é fácil quando tu vê uma pessoa que tu ama passando por isso, né? Eu, todos os dias, fico preocupado com as minhas sobrinhas quando vão pra escola, enfim, se elas não vão sofrer com isso também. Então, acho que tem uma questão aí da dor que é o seguinte: eu posso não sofrer com a desigualdade, com a discriminação, mas eu não posso dizer que ela não existe, porque eu vou invisibilizar a dor daquela pessoa que passa. E aí o que acontece? A gente cria dois polos. As pessoas que estão com dor e que a sociedade não muda, não aprende, não busca entender a dor daquela pessoa. E aí cria mais raiva e dor naquele grupo. E o outro lado que tem raiva daquele que fala que existe discriminação. Por isso que a pauta pega ranço. Quando a gente começa a entender, cara, durante toda a minha vida eu tive esses vieses. Realmente, eu agia desta forma, eu pensava realmente nisso. Já pensei dessa forma. Cara, isso foi educação, tudo bem. O mundo te passei por levou isso. Esse processo de uma forma natural. Exato. E às vezes a gente só aprende ou na dor, nesse caso, ou quando a gente também passa por situações onde a gente percebe que no nosso grupo existem pessoas que estão passando por isso e dói. Quando você vê que um filho ou uma filha sofre discriminação na escola por causa de alguma característica dela. Você falou sobre questão de diversidade de corpos, né? Mais gordinho, mais magrinho, tatuado, com piercing. Até mesmo o uso de óculos, né? Exato. Quantas vezes eu, de repente, na minha colégio, infância, eu cheguei e disse, 4 olhos, exato. Fundo de garrafa. Achou que era brincadeira. Exato. Não Eu tinha- sofria muito preconceito na escola por causa do meu cabelo. Eu Meu acho que cabelo era ninguém- muito armado, assim, E eu sabe? acho que ninguém morreu naquela época. E também acho que ninguém se aí que matou, tá, né? Eles falam isso, só que ninguém fala dos traumas que foram gerados. Exato, né? exato. Nessa Exatamente. E geração. hoje eu tenho essa consciência. E aí a gente depois tem que tratar isso, né? Então, E assim, haja imagina, escolas. tu começa com uma dor desde cedo e depois lá na frente tu precisa trabalhar isso. E aí, como é que tu vai trabalhar se tu vive numa sociedade que reforça essa dor? É por isso Que que te eu faço exclui. terapia semanal. É importante. Já recebeu muito bullying, Eu faço uma né? terapia espiritual toda semana, inclusive hoje eu tenho. Eu faço uma terapia espiritual todos os dias, gente. Dá licença. É muito importante. Todos gente. os dias é Deus me acude. Amém. Amém. Tem que ser, porque assim, é que nem como eu disse, assim, eu poderia agora estar num espaço onde eu realmente pegasse essa dor e você não me visse dando palestra, participando daqui, e eu com uma dor muito grande, mas tive Tá que buscar recolhidinho no teu apoio. cantinho, no teu Tive que buscar mundinho. apoio na espiritualidade, com amigos, e levar essa pauta como um valor para a sociedade, para alertar. Gente, nós estamos muito atrasados. Fantástico. Uma coisa que eu falo, assim, muito interessante, que foi até na minha dissertação de mestrado, que eu envolvi tecnologia, diversidade e preconceito. E o que eu falo sobre isso? Como eu falei, a tecnologia, ela tá aí, tá crescendo, ela tá avançando, estão querendo colonizar planetas já, né? Saindo daqui da Terra. Sim, já tem nave para 100 lugares. Exato. Então, assim, e a gente ainda não resolveu o racismo aqui dentro. Eu fiquei pensando, as pessoas acham, como é que vai ser o futuro? O futuro vai continuar tendo preconceito, infelizmente, se a sociedade não for letrada nessa temática de inclusão e tentar, de alguma forma, mudar esses comportamentos. Porque eu digo assim, hoje, né, que nem o Wagner falou sobre o bullying com pessoas que usam óculos, né? Eu fiz uma pesquisa na minha dissertação e tem um rapaz chamado Neil Harbison que ele tem uma antena acoplada no cérebro e na ponta dessa antena tem uma câmera. Ele tem um grau muito severo de daltonismo, ele quase não enxerga as cores. E essa câmera, ao enxergar, ela foi programada que ao enxergar uma cor, ela emite um som. Então, ele escuta as cores. Ele desenvolveu uma nova habilidade humana. Então, se ele quer, por exemplo, botar uma blusa amarela, a câmera dele apontando para aquela blusa amarela vai tocar uma nota. Digamos, sei lá, toca um Fá. Ele sabe que aquilo é um amarelo. Imagina se hoje entra uma pessoa no seu time que tem uma antena acoplada e que enxerga as cores por essa câmera que fica aqui na frente dele. É um novo preconceito que está surgindo e que a gente não fala. A tecnologia está tendo essa possibilidade, na diversidade de corpos, de aumentar a questão
de a capacidade humana, como, por exemplo, um novo sentido, ele escuta as cores, né? Mas tem questões de identidade. Tem pessoas que daqui a pouco não têm um braço e com uma prótese consegue ter. Então, é uma identidade. Eu adquiri uma nova habilidade para o meu corpo. Me sinto melhor assim. Imagina como é que vai ser há alguns anos se a tecnologia, conforme está avançando, der essa possibilidade de mais pessoas que têm um grau de daltonismo ter essa antena, de pessoas poderem ter, sei lá, uma pessoa que trabalha à noite e quer desenvolver uma visão noturna e faz uma cirurgia nos olhos para poder enxergar à noite sem precisar de alguma outra tecnologia. Como é que vai ser isso? A gente vai ter novos preconceitos. Tudo é possível no futuro. Nossa, eu vou até mais longe, né? Tem um filme, inclusive, que uma parte do governo, sei lá, está desenvolvendo ciências, recruta várias pessoas de exército, aeronáutica e marinha, leva para uma vila, para um bairro, e ali eles começam a colocar, sei lá, células de tubarão, células de sapo, de águia, para tudo ter um desenvolvimento, né? Uhum. E a pessoa acaba se desenvolvendo, só que ela vira, literalmente, o que a gente vê no X-Men, ela vira um mutante. Exato. Né? Justamente. Só que, assim, o olfato dela pega quilômetros. Exato. A visão dela é de um leopardo. Tipo, o negócio é que a velocidade não se alcança, nem carro busca. Então, tem essa particularidade. Imagina a gente convivendo com essas pessoas, né? Como é que vai ser? E, inclusive, eu vou além. Olha, A própria questão da desigualdade. Aí vai ser aceito, porque aí vai ser um super-herói, né? Porque ninguém vai querer se meter Aí, com uma pessoa aí assim, tu não né? precisa mais estabelecer consultoria. Sabe? E eu digo assim, ó, o meu trabalho, ele deveria ser temporário. Não deveria existir profissionais para Exato, falar de inclusão. Exato. Mas por que existe? Porque a sociedade ainda não é inclusiva, né? Então, esse acaba sendo o meu trabalho, de levar essa pauta para as pessoas de uma forma aberta, não querendo chutar a porta, impor, que eu acho que a gente precisa também ter esse contato, mas ensinar as pessoas que a inclusão, por ela ser um comportamento, ela não é difícil. Basta a gente querer. Ela é uma opção. Você quer? Você não quer? Tudo bem. Tem pessoas que hoje sofrem consequências em locais de trabalho, né? Quando já existe ali a temática da inclusão, existe, né, uma coisa mais mandatória, onde precisa fazer os treinamentos, tem pessoas que acabam dizendo, não quero ser bobagem, acabam saindo da empresa, acabam perdendo a oportunidade, porque acham que aquilo não é um valor. Então, acho que a gente precisa, de alguma forma, criar um denominador comum na sociedade, que a gente consiga ter abertura mais desse tema, porque todo mundo ganha. Não é só quem está excluído, todas as pessoas ganham. Você pode não sofrer com a discriminação, mas você está preparado, se um dia você é líder de uma empresa, como é que tu recebe alguém que é diferente? Ai, uma pessoa cega está entrando no meu time, o que eu preciso saber? Quais são os recursos que tem que ter no computador? Que atitudes eu preciso tomar para ajudar aquela pessoa, né? Então, todo mundo ganha. E a empresa também se torna mais saudável, porque aquele espaço se torna próspero para todo mundo, né? Os problemas diminuem. Eu posso estar entrando numa pauta aqui polêmica, né? Até quero tua visão sobre isso. Uma delas... em si, a pauta do nosso já é, podcast né? hoje. Não, mas agora eu vou tocar no mas ponto. ele já é polêmico perante a sociedade. É um tabu, é um né? tabu. É um tabu. Mas eu quero dizer, Matheus, assim, que a minha vontade, meu sonho, assim, de verdade nas empresas, é que as pessoas não entrem por cotas, mas que entram por capacidade, sabe? Porque eu vejo que as próprias cotas, eu tenho receio, eu tenho medo, eu sei que elas são importantes, mas eu tenho muito medo que isso coloque as pessoas numa zona de conforto, no sentido assim, eu realmente, me assumo que eu sou, sabe Maria Gabriela? Tipo assim, eu nasci assim, né? Tá tudo certo. Não, tu tem que mostrar teu valor, todo mundo tem suas habilidades, independente do tipo de ser que é. É a minha visão. Então, o meu receio com as cotas é um pouquinho sobre isso, que eu queria que tu comentasse, porque faz parte da rotina de algumas empresas, Sim. né? Como é que tu vê essa questão? E aí também eu quero que tu aprofunde falando como que tu chegou nas empresas, né? Porque teu trabalho é lindo e eu vejo como extremamente diferenciado entre as consultorias tradicionais, né? Trabalhar um ponto específico como esse, às vezes eu fico pensando, nossa, mas tem mercado para isso? O que o Matheus está percebendo nas empresas que passem a te contratar, né? Inclusive, sobre a situação de cotas que você está dizendo, muitas pessoas que estão nos assistindo, estão vendo aí, podem estar pensando na questão da empresa em si, de concurso, de cursos, né, faculdade, como existe, né, na verdade, mas existe hoje cotas para concurso. Sim. Recentemente, uma amiga, e aí eu vou dizer, trans, sofreu um bullying, foi afastada, foi demitida, passou no concurso, passou muito bem, obrigado. Entrou com processo administrativo, entrou com processo civil. Sim, retomada, e está todo mundo aqui agora, aqui com ela dentro
da empresa em si, Olha né? o nível que chegou. E aí tá assim, tipo, eu vou fazer alguma coisa. Ô, fulano, sabe? Então, tem isso. Só que assim, a capacidade técnica dela é muito elevada. Muito elevada. Eu vou te dizer assim, ó, ela fez o que eu não consigo fazer. Passar muito bem em concurso. Mas eu não consigo porque eu não quero mesmo, na verdade. ela porque se capacidade comprometeu todos com nós isso. temos, né? Sim. Mas ela se comprometeu realmente com isso, né? Ela teve esse posicionamento. Mas trazendo esse ponto, A que linha aí eu vou tênue, né? trazer, eu vou trazer o que o Matheus falou um pouquinho antes, né? Que a mudança de cultura dentro da empresa, ela é obrigatória, ela é mandatória. E quando é mandatória, ela vem de cima para baixo. Porém, nem todo mundo recebe. Eu acredito que dentro desse concurso, onde ela está trabalhando, na empresa onde ela está trabalhando, Alguns quem está engoliram. acima dela, tipo assim, eu vou ter que aceitar uma pessoa assim, então eu vou fazer de tudo para desqualificar ela, aí eu demito ela, que foi mais ou menos Fica o dando que tu trouxeste. E aí né? ela volta e aí fica recebendo rasteira. Pior ainda. Não, pior que ela não está recebendo rasteira, ela está sendo tratada assim, eu vou te dizer que se ela falar que quer almoçar picanha, ela ganha picanha. Mas né? A bom, pão de então. ló. Valeu a pena, Tratada então. Eu ia dizer pão de ló, mas eu não sei se todo mundo sabe o que é o pão de ló, então, né? Como nós atendemos aí o Brasil inteiro, né? Então, fica... Nosso público é bem paulista, inclusive. Sabia? O mais interessante das cotas é que elas não vieram para ficar para sempre, né? Eu sempre digo assim, tem uma palavra que existe no dicionário que, se a gente vivesse numa sociedade inclusiva, ela nem existiria, essa palavra, que se chama meritocracia. Não existe meritocracia se o terreno é desigual, se há desigualdade. Onde, por exemplo, nesta empresa, apenas pessoas fluentes no idioma inglês e que passou em tais universidades, que tem tais pós-graduação, pode entrar. E aí você vê pessoas que teriam, sim, a competência e a capacidade para estar naquela empresa, mas não conseguiram porque não teve a oportunidade de estudar em algum lugar bem, de ter uma educação de qualidade, de ter saúde de qualidade, uma alimentação. Então, assim, a desigualdade, ela é o oposto da oportunidade. Quando a gente cria um espaço de oportunidades, a gente desenvolve pessoas e a gente dá a possibilidade de elas também crescerem, mesmo a base ainda sendo desigual. A gente não consegue fazer a manutenção para uma sociedade de oportunidades se a gente continua olhando para a desigualdade como um problema, e ela está ali, deixa ela ali, e a gente também não faz nada para mudar. As cotas é uma palavra que as pessoas pegam às vezes ranço, né? Eu não falo mais cotas, né? A gente fala geralmente ou ações afirmativas ou até metas sociais. Sabe por que eu digo isso? Metas sociais, gostei. Vai ter a reunião de planejamento da empresa, Adorei. tá? Vai ter reunião de planejamento agora, dezembro. Reunião de planejamento, todo mundo reunido lá no salão da empresa. 2024 vem aí. Telão, puff cor-de-rosa, balinhas lá, tudo para os colaboradores. E aí sobe lá o departamento jurídico e fala, olha, a gente tem as nossas metas também junto com o time de compliance na parte de sustentabilidade, né, de cultura organizacional, essas são as nossas metas. Aí vem o time lá de sustentabilidade e fala, olha, as nossas metas ambientais para o ano de 2024 vai ser emissão zero de carbono, redução do consumo de água, a gente vai tirar os copos plásticos, nananana. Todo mundo, que lindo, né, as metas ambientais da empresa. Aí vem o financeiro, as nossas metas econômicas para 2024 é nananana. E todo mundo fica admirado com as metas. Aí vem o RH, o time de diversidade. Olha, as nossas metas sociais é aumentar em tantos por cento de diversidade racial. Não, é cota, não queremos. É muito interessante porque se a palavra cota incomoda, troca por meta social. As metas sociais é uma forma de trazer um equilíbrio na sociedade que é desigual. Por isso que ela não é para sempre. Mas se a gente não faz nada como sociedade, as políticas públicas não fazem nada para mudar esse cenário de desigualdade, a cota acaba ficando para sempre. Aí que tá o perigo. Então, aí entra o ranço da sociedade. E por aí isso que Matheus. Vocês entendem que é uma coisa estrutural? Sim. Isso foi de anos, isso foi coisas de anos que a gente herdou isso e que a gente está passando para as nossas gerações se a gente não fizer nada. Se a gente não muda esse sentido, se a gente não começa a ensinar dentro da nossa própria casa a importância do respeito. Olha, meu filho, na escola tem pessoas diferentes. Aproximar as crianças da diversidade, poder fazer algum letramento na sua empresa sobre isso, de poder ensinar e a gente compreender os nossos vieses, como é que a gente se comporta, porque daqui a pouco, no processo seletivo, eu vou pensar, opa, eu tô avaliando essa pessoa pela aparência, deixa eu voltar aqui pro currículo dela. Não, realmente. Isso daria vergonha a si mesmo, né? Que espécie de pessoa que eu sou, que eu julgo pela aparência, não pela competência. Isso é automático, isso é automático, entende? Eu digo que assim, não tem problema se o teu viés leva a um pensamento de preconceito contra aquela pessoa. É automático.
O ruim é se você continua agindo daquela forma e faz com que esse teu viés não se aproxime de quem é diferente de você. Eu tenho comigo a seguinte habilidade. O preconceito ele vai existir, porque ele Sempre. vem automático. Sempre. Ponto. A questão é o que eu faço com ele, né? Se Exato. eu faço o julgamento Exato. ou eu fico só no preconceito e continuo a viver. Exato. Então essa é a grande diferença, assim. Eu tenho, para mim, é o melhor cabeleireiro que eu já tive na face da Terra. Ele é homossexual. E eu converso com ele faz um bom tempo, que eu até não vou, porque a gente acabou dizendo, ele me mandou uma mensagem, né? Vai, dá uma olhada aí na tua região, porque eu sou de Porto Alegre, eu venho cortar o cabelo em Sapucaia, para ter uma noção. Então, eu me desloco aí aproximadamente 27 quilômetros. Cara, é bom. Não, é bom, é bom. E a gente conversa sobre tudo. Tudo. Eu sei um pouco da vida dele, enfim, tudo mais. Então, tem essa situação. E as pessoas têm preconceito sobre tu vai cortar num salão. E eu digo, eu vou no salão de beleza. Quando eu vou no salão dele, eu digo, estou indo no salão. Quando eu vou na barbearia, eu vou na barbearia. Os locais são diferentes, pelo mais que tenha a mesma proposta. Algumas propostas são iguais, né? Que é a questão do corte do cabelo. Ele não faz barba, então eu faço na barbearia, digamos assim. Apesar que está na hora de fazer. Mas existe essa diferença. Então, tu chega no salão, quando eu digo, eu vou no salão de beleza cortar, né? Assim. O pessoal já fica, tu vai... Gatilhos, né? Já vem os vieses. Já entra, tu vai no salão, vamos fazer o seguinte, vamos comigo. O dia que tu precisar de um cabeleireiro, tu me diz, eu te levo e aí tu me diz vale a pena ou não vale. Exato. E isso está muito ligado à expressão de gênero, né? Expressão de gênero é como a sociedade nos molda e nos coloca em caixinhas e rótulos por causa da nossa expressão. Então, por exemplo, eu tô aqui de maquiagem, né? Tá, tudo bem, eu sou um homem gay. Mas se eu fosse um heterossexual que gostasse de maquiagem pra daqui a pouco esconder alguma imperfeição. Como é que chama agora? Metrosexual, né? É. Tá tudo certo, né? Os Só que metrosexuais acima de 1 metro. Não, os que gostam são muito vaidosos. Se cuidam. Então, assim, é muito interessante porque há um tempo atrás eu tava dando um treinamento numa empresa, numa outra localidade, e aí lá tinha muito forte essa questão do machismo, né? Muito forte na cultura. E aí foi muito interessante que eu tinha que dar aquela palestra e eu, sempre assim, maquiado, né? E no meio de homens, uma indústria, né? E eu percebi que alguns ficavam desconfortáveis. E aí fui indo falando sobre a palestra e tal. E aí entrei no detalhe sobre a expressão de gênero, né? Que, por exemplo, maquiagem é de mulher, não é de homem. Então, a gente já cria um pré-julgamento, né? Um homem indo no salão de beleza, opa, tem alguma coisa errado. Será que ele é gay? Não. Qual é o problema um homem no salão? Qual é o problema um homem fazer uma limpeza de pele? Vou fazer uma limpeza de pele. Já acho que isso é coisa de mulher, né? Então, a expressão de gênero, ela vai nos colocando em caixinhas. E aí eu trouxe o seguinte, né? Eu falei, olha, eles estavam falando muito sobre que homem é provedor, que homem é isso, homem é aquilo, né? Dentro daquelas caixinhas, quando a gente falava sobre o que o homem é. E aí o homem não podia usar maquiagem, apareceu uma daquelas conversas que a gente estava tendo. E eu fiz um exercício, eu falei, olha que interessante, digamos que hoje a gente tivesse um código de conduta, de expressão de gênero aqui na empresa, e a gente determina que veio isso da alta liderança, que serão considerados apenas homens aqui dentro, todos que têm acima de 1,85 m, que têm pés acima de 44, que têm barba comprida e que seja careca. E eu olhei para a sala e falei, 90% aqui não seria considerado homem. Vocês deixaram de ser homem por causa de um código? Não. Eu não deixo de ser homem porque eu tô de maquiagem. Entende? Então a expressão de gênero, ela faz isso, ela nos coloca muitas vezes em caixinhas porque a sociedade aprendeu que homem não vai em salão de beleza, que mulher tem que estar sempre maquiada, que homem, né, tem que ter a barba bonitinha, ralinha e etc. E isso é errado, porque a gente entra dentro desses estereótipos e a gente multiplica dentro dos nossos viés. Que vai chegar numa entrevista, a gente vai agir dessa forma, que ao se aproximar de alguém diferente de nós, a gente vai agir dessa forma, que daqui a pouco a amiga lá mostrou o novo namorado e a gente vê que o namorado se cuida demais. Amiga, fica atenta, ele se cuida demais, é estranho. Qual o problema? Então a gente está o tempo todo julgando. Então o preconceito, né, essa ignorância que tem ali inicial dentro de nós, ela vai sempre existir. Mas é o que eu faço com ela. No prédio que eu vou fazer a terapia, tem um senhor, gente finíssima, ele tem 60 e poucos anos. E eu não tinha reparado ainda. O brinco ele tem um brinco na orelha esquerda. Mas eu não tinha reparado ainda nas unhas dele. Aí semana passada, ele movimentando brilhou, bateu um reflexo e brilhou e eu fui olhar. E ele tava com base.
Aham. né? Se eu tô vivendo a minha época de adolescente, e aí eu tô falando de 30 anos atrás, tá? Acho que tu tava recém-nascendo, né? Pelo que tu comentou aqui. 33 eu tô. Eu já estaria fazendo o julgamento. Nem seria um preconceito, seria o julgamento. Sim. Hoje, conhecendo ele, já tendo um autoconhecimento da minha particularidade, vivendo na sociedade, para mim é normal. Até eu já fiz unha, até eu já usei base. Eu também faço. Eu só não Essa tirei. semana eu não tô, né? Eu só não tirei. Vanessa, minha É grande Vanessa- amiga. É Vanessa Lara? Vanessa Lara. Ah, tá Tu aqui. conhece ela? Tá aqui, Tá aí! Lindo e Beijo! aqui aplaudindo aqui. Minha melhor amiga, um beijo. Vou ver ela hoje. Ela vai ter que passar. Vai fazer a unha hoje? Não, então? hoje, Pra ela hoje não. colocar Hoje eu no quero chat ver ela do mesmo. YouTube, A ô, gente tem Vanessa- nosso encontro espiritual, a gente se reúne. Coloca no chat aí, coloca no chat teu telefone, como te acha, enfim, já deu Bota propaganda Salão aí. Evolution de Aham, esteio. bota aí. Então, tem essa particularidade, né? E teve uma época que eu Sim. fiz, eu passava toda semana, eu fazia as unhas. Só não tirava a cutícula, mas a unha eu fazia. Sim. De molho, cortava a unha e fazia a base. Mas sabe por que hoje tu agiu assim? Porque hoje tu tá mais próximo da diversidade, tu tá mais aberto, tu tá percebendo que o tema tá sendo falado. Eu tô aqui conversando contigo no teu podcast sobre esse tema. Há um tempo atrás a gente não tinha isso, né? E a gente nem se aproximava muito da diversidade, né? Eu acho muito interessante, tem uma matéria, eu não sei se é da... Eu sei que é o César Tralli que apresenta, mas é de muitos anos atrás. Uhum. Eles estão fazendo uma reportagem lá nos anos 90 ou 80, que ele começa assim: você imagina que aquela pessoa, e a câmera aponta para uma mulher obesa, você acredita que aquela pessoa pode ser uma pessoa de propaganda, de comercial? Ui, forte. E aí ele pergunta para as Ah. pessoas, né? As pessoas dizem assim: ai, não, ela é feia, ela é horrível. Naquela época era muito assim, Ai, que era muito horror. vulgarizado. Há 30 anos atrás, Uhum. a minha orientação sexual era considerada doença. Sim. Eu tinha um transtorno Sim. mental por ser gay, Uhum. entende? Imagina se continuasse hoje. Há muitos anos, uma pessoa com deficiência, ela era excluída, ela era invisibilizada, principalmente em cidade de interior. Sim, Nascia uma criança com deficiência lá na casa, a família escondia. exatamente. Porque não estava preocupada como é que o mundo ia ser acessível. Estava preocupada na vergonha que ia passar perante a comunidade. Que lástima. Vocês entendem? Por muitos anos foi assim. Mulher não podia votar, mulher não podia fazer isso, mulher não podia fazer aquilo. Então a estrutura, hoje, eu digo que nós estamos vivendo numa sociedade melhor, no sentido que nós temos a tecnologia ao O nosso melhor de favor. todos os tempos hoje, apesar de tudo. Eu diria que hoje nós estamos melhor do que no passado, Ótimo. né? Porque hoje nós temos a tecnologia Então, a temos um favor. ponto positivo. Nós estamos tendo um podcast para falar sobre diversidade. Eu posso ser quem eu sou aqui, maquiado, não tô sendo preso agora porque eu tô de maquiagem, entende? Então a gente tá um pouco melhor. Também já Mas nós usei. temos problemas. Já usou? Maquiagem? Já usei maquiagem. É. No evento, como é que foi? No dia da minha formatura. Ah, É, então, como é que foi? pras Passou fotos. foto? Tranquilo. Tá, mas bem. o que tu passou? Eu não sei porque foi... Foi maquiador lá do- Não, foi o mesmo cabeleireiro, ele é maquiador. ele já Ele te foi na preparou. minha casa, ele me penteou, ele Passou um pozinho. passou, ele disse, vai, não te preocupa, eu vou passar aqui, como é que ele disse? A base anti-brilho, uma coisa assim. Isso, pra iluminação, Isso, exato. maravilhoso. É. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Quem sabe o que é, se garante, né? Quem E se sabe tu é que- seguro de si mesmo, tá tu não vai dar bola pro que os outros falam. É, eu posso Isso é falar autoestima. eu posso falar um palavrão. Pode, Pode. fica à vontade. Liga o foda-se, né? Total. Liga o foda-se. Nem foi teu palavrão Sabe? assim. Foi leve até. Foi leve. A gente pode ir. Bateu a gente já aqui, ó. Vamos fazer o podcast pós-meia-noite. Ai, meu Deus do céu, bastidores. É, aí sim, aí pode. Ô, Matheus, deixa eu te perguntar uma coisa. Tu tem essa essência tua que te levou a movimentar esse propósito, né? De entrar nas empresas, enfim. Mas tu percebe uma real demanda das empresas nesse sentido, em termos de visão? Que mudanças tu tá percebendo ou não, né? Ou se a gente tá meio que tentando enfiar a goela abaixo essa pauta nas empresas. Tu que tá próximo das empresas, Uhum. tá? Como é que tu tá vendo a receptividade, o cenário, a aceitação, enfim, esse feeling teu sobre o olhar das empresas em relação a isso? O cenário ele é bem próspero, tá? Eu percebo que tem empresas que, como eu digo, já é algo mandatório que precisa, né? Sim. E de alguma forma as consultorias estão aí para apoiar. Então, né, já tem de diversas empresas em treinamentos, enfim, alguns projetos mesmo direcionados, pesquisas internas e própria consultoria, que é para a gente poder trabalhar este tema dentro de uma necessidade do negócio. Então, tem empresas que estão muito mais abertas, assim. E tem aquelas que, de uma forma muito genuína também, e até empresas menores, porque eu vejo que as empresas grandes, geralmente, é as que mais chamam, assim, porque Ah. necessitam por causa da Sim. estratégia, do negócio, porque o tema já Tem um está investidor acontecendo lá que dentro, exige essas está na coisas todas. bolsa, exatamente. Uhum. Então, precisa dessas ações. Exemplo disso é a própria Volkswagen, né? Que fez um
lançamento de propaganda Vai ver com vários todo gêneros. podcast ele fala da Volkswagen. Vai começar a comprar a royalty. Volks, por favor. Queremos um carro aqui Queremos no programa. um carro. Pra trazer e levar nossos Exato, nossas fontes, boa, né? isso aí. A nova Kombi é linda, inclusive. É, exatamente. E já tá no Brasil. Hashtag fica a dica. E já tá no Brasil. Exato. E aí? Desculpa, te cortei. Você estava dando exemplo da Volkswagen. É, O que fez a propaganda em relação ao Polo. Uhum. Só que ele fez a propaganda, ela é para todos os gêneros, independente do que acontecer na família. Uhum. É preto com branco, branco com preto, é homossexual, é família, vamos dizer, tradicional, né? Uhum. Então, independente. Só que o pessoal pegou somente uma parte do homossexualismo, que é onde tinha um casal, 2 homens que estavam ali, homossexuais, inclusive são casados na vida real. Eles foram chamados para fazer propaganda e o pessoal pegou só essa parte e viralizou. Tinha gente querendo devolver o Polo. E eu tinha um Polo. Eu tinha um Polo preto. Isso em que ano? Agora foi 2020... Nós voltamos para a sala de aula 2021, né? Foi 2021 que a gente voltou para a sala de aula. Foi 2021 porque eu tinha uma turma. Minha turma é gente boníssima, assim. E a gente brincava muito, né? Com tudo. A gente brincava com tudo. E eles pegavam no meu pé que eu tinha um Polo. Eu entro na brincadeira bem de boa, não me estresso com isso, né? Só que eu peguei a propaganda inteira, como eu tenho contato com o pessoal da Volks, eu peguei a propaganda inteira e coloquei no grupo. Ó, gente, a gente brinca em sala de aula legal, mas eu quero explicar para vocês que não é somente aquela parte que vocês estão vendo na mídia. Existe todo um contexto em relação à propaganda. E aí o que acontece? Hoje, que é o que o Matheus está falando, hoje muitas das empresas grandes, elas analisam a técnica. Uhum. Né? Eu até coloquei aqui a questão, em vez dela ser uma questão, a diversidade de gênero, em vez de ser uma situação que hoje ela é considerada como escolha, decisão de escolha, tomada de decisão, né? Para ver se o funcionário ou o possível funcionário fique, ela tem que ser ao contrário. Ela tem que ser analisada, porque tem muita gente tão inteligente quanto qualquer outra pessoa. Tu perde grandes colaboradores Perde. Se tu tem preconceito, tu perde pessoas extremamente capacitadas. Exato. E essa situação que o Matheus traz hoje, que as grandes empresas elas estão se moldando para essa diversidade, né? Fora a questão de legislação, porque tem a legislação para PCD, né? Infelizmente tem que existir uma legislação para entender. Porque senão as empresas não contratam. Exato. É que nem o Matheus disse, vamos olhar com uma meta, né? Exato. Tomara que seja temporário. Não tem como, né? E aí o que acontece? A gente não está preparado para isso. E essa tomada de decisão ela tem que vir, infelizmente, de cima para baixo. E a gente não está preparado porque a gente não foi educado para isso, né? E por isso que eu digo, nós como pessoas, a gente sempre vai ter preconceitos. É comum, mas o que eu faço com ele? Eu deixo ele ali então no meu pensamento e mudo? Não, eu não posso agir dessa forma. Isso é um viés que está me incomodando. Mas eu não posso, eu preciso conhecer essa pessoa, essa pessoa é competente, ela tem que ocupar essa vaga. Ou não, ou vou usar realmente aquele viés, né, como meu apoio e tomar uma decisão errada só porque eu quero me livrar daquilo. Então é um exercício que ele é difícil. Necessário. Mas ele é muito necessário. O Matheus antes falou sobre a questão da inclusão, que ele deveria ser comparado à questão de ética, né? Uhum. A inclusão hoje ela é uma questão moral. Eu vivo pela minha moralidade. Eu me comporto conforme a ética, mas eu vivo pela minha moralidade. E é um ponto interessante, porque como a gente sempre fala aqui, Matheus, em cultura organizacional, hoje se as empresas elas estão numa tendência de humanização e se destaca em um ponto de vista mediático, aquelas que têm liderança, que olham para o provimento social, as empresas elas estão caminhando para obrigatoriamente olhar para essas questões. Então as pessoas elas vão ter que mudar a sua cultura, né? E aí a questão que o Wagner trouxe da moral tem muito a ver com os valores sendo atualizados da empresa. Não adianta mais botar um cartazinho na parede dizendo assim, eu sou responsável, eu sou sustentável, mas tu não coloca isso na prática. E eu acredito que é isso que a tua consultoria tem grande valor, porque as empresas, infelizmente, não sabem colocar isso na prática. Não. Tanto que eu e o Wagner, a gente faz consultoria dentro das empresas e a gente já viu de cliente dizendo, isso aqui é balela. Olhar para missão, visão, valores é balela. A gente já escutou isso de grandes indústrias. E aí eu te pergunto, agora a gente tem aqui 5 minutinhos, como é que, eu quero que tu explique para as pessoas na prática, como é que uma consultoria dentro de uma empresa de inclusão e diversidade consegue, pelo menos,
tentar fazer Sim. algo que tem que ser feito. Até Antes de tu responder, deixa Claro. eu fazer uma colocação que eu falei no início do programa. A questão do João, que eu falei que é o dono da CIMED, junto com a Carla, que é a irmã dele. Ele comentou, tem um podcast, eu não estou inventando isso, ele mesmo coloca, que faz parte da inclusão e faz parte da diversidade. Tu falou a questão de mulher votar, né, ser provedora junto, porque tem mulheres ganhando mais que homens. Sim. Né? O que ele fez? Não parava diretor de recursos humanos na empresa. Não parava. A cada 6 meses trocava o diretor, a cada 6 meses. E se eu não me engano, foram 6 diretores, assim, numa vez só. Tipo, um atrás do outro. E ele parou com a Carla e disse, olha, nós temos que rever o que está acontecendo. E aí surgiu a ideia dos dois assumirem a diretoria temporariamente para ver o que estava acontecendo, porque nenhum se encaixava. Então, teve um jogo de espelho, né? Então, tipo, o problema tá aqui, o problema não tá lá, o problema tá aqui, vamos ver o que tá acontecendo. Autoresponsabilidade. E eles começaram a visualizar tudo que estava acontecendo da empresa. Até o crachá sendo lido na catraca da entrada. Foram no vestiário, foram no banheiro, vendo, enfim. E aí, o que me chama a atenção é que ele comenta depois. É muito legal de ouvir ele falando. Ele disse assim, e a empresa começou a dar absorvente para as mulheres. Um dos maiores gastos que nós estávamos tendo dentro do banheiro, que o banheiro ele tem que ser um lugar limpo, ele tem que ser um lugar, como é que ele falou? Ele utilizou uma outra palavra. Higiênico? Não, ele utilizou uma outra palavra ainda. Mas ele tem que ser um lugar adequado, enfim, tudo mais, para as pessoas que estão ali. Né? Tem que ser digno. Digno. Tá ali. E um dos maiores gastos que nós tínhamos com o banheiro era a questão do papel higiênico. Né? Por quê? Aí é a pergunta, por quê? Porque 48% do quadro de funcionários dele era mulher. Ou seja, de 5.500, 2.640 são mulheres, na verdade. E o que aconteceu? Ele começou a entregar absorvente. Então, as mulheres funcionárias começaram a ganhar absorvente. Existem os dois pontos. Existe uma questão do custo, que aí nós estamos trazendo para a questão organizacional, mas eu linkei tudo isso à questão do nosso assunto, da nossa pauta, a questão de diversidade, inclusão, né? Total. E o mais importante que me chama a atenção é a empresa olhar a necessidade do funcionário. O que a CIMED tem? Inclusão, com certeza. Total. O que a CIMED tem, né? A CIMED tem o seguinte, não existe a CIMED se não existir os funcionários. Perfeito. Eu chamo disso de dia no marketing. É essa situação que Exato. Contempla. E tem uma coisa muito interessante aí, porque você falou tudo assim. A Vanessa tá dizendo que ama. Querida. Beijo. Vou ver ela hoje. E o mais interessante de tudo é que você trouxe um exemplo de uma prática inclusiva. Entenderam o seu público, viram que a maioria é feminina e que sim, existe o ciclo menstrual e a gente pode disponibilizar absorventes. Recentemente eu atuei numa empresa onde a gente cuidou da questão de uma licença menstrual. Sabe por quê? Se hoje os homens cisgênero, né, que nasceram no corpo de homem e se reconhecem como homem, menstruassem, existiria uma licença menstrual dentro das empresas. Mas ainda não existe em algumas, por quê? Porque ainda não entenderam o seu público. Você não precisa, você pode colocar o seguinte, nós temos aqui dentro da nossa empresa, no pacote de benefícios, a licença menstrual. São de 2 a 3 dias que a mulher, se precisar, se ela tem um fluxo mais forte, ela pode sim utilizar esses dias para poder descansar. Isso entra na TPM também? Não sei. Pode nos explicar melhor. Eu tô falando sobre a licença menstrual, porque tu falou a questão da... Não, é quando tá no fluxo menstrual. Tá no fluxo, exatamente. Isso. Cólica, porque né? tem, né, mulheres, sejam mulheres cis ou até homens trans que menstruam também, dependendo da situação, onde o fluxo pode ser muito forte. Exato. Eu, por exemplo, passei um tempo atrás por um problema de saúde, onde eu tive perda de muito sangue e eu quase desmaiei. Sim. Isso eu tive uma vez e passei mal. Imagina a mulher tem todo mês. E um homem tem dor de cabeça, fala pro chefe, né? Bah, chefe, hoje eu não tô meio legal, tô com dor de cabeça. Mas a mulher tá lá, com aquele fluxo lá, passando mal, mas trabalhando. Então, assim, são práticas inclusivas, que você trouxe esse exemplo maravilhoso da questão do absorvente, mas que as empresas, quando elas não conhecem o seu público, elas não dão conta. E aí entra o exercício da consultoria. A consultoria, ela tem que se basear em dados.
Eu digo que eu, Matheus, consultor, eu não trabalho com achismo. Eu trabalho Ótimo. com dados. Isso é importante trazer, porque as pessoas acham que pauta de inclusão e diversidade Ai, é filosofia. Nessa empresa tem racismo. Tá, mas qual é o dado que traz isso? Até pra gente poder defender com a diretoria um programa e um projeto. Porque pra te mudar algo, tu precisa controlar. Pra te controlar, Exato. tu precisa medir. Então, por exemplo, a nossa consultoria trabalha com um censo, uma pesquisa, um diagnóstico, onde a gente avalia, a gente tem um questionário de perguntas, como se fosse uma pesquisa de clima. A gente tem todo um preparo antes para explicar para as pessoas do porquê que essa pesquisa, porque não adianta eu só botar lá um link, ó, preencha aqui essa pesquisa. Tem gente que não vai querer falar a sua sexualidade, né? Se realmente não consegue. Vou ser sincero, vou passar vergonha depois. Exato, por onde é que vai esses dados? O que eles vão fazer com isso, né? Então a gente tem um treinamento inicial para explicar primeiro para a empresa contratante do porquê dessa pesquisa. A gente aplica essa pesquisa depois e os dados que vêm, porque é anônimo, a gente não pergunta, não tem nome nem e-mail. É uma plataforma nossa, onde a gente consegue captar apenas as respostas, tanto que não é nenhuma plataforma da empresa, para não ter perigo alguém da TI achar que vai ter vazamento. Não, então é uma plataforma nossa, segura, e a partir disso, a gente entrega os resultados, onde tem perguntas que vão falar sobre as características gerais, em dados gerais, qual é o percentual de pessoas negras na empresa autodeclaradas? E tudo isso a gente explica nessa pesquisa. Que nem todo mundo sabe, muitas vezes, o que está dentro do negro. Negro é o quê? É pessoas pardas e pessoas pretas. E qual é o nível? Então, tudo isso a gente explica no censo. Gênero, né? Tudo isso. Eu fui até ver agora. Tudo isso. Que é uma coisa que eu me pergunto no Brasil, será que tem alguém que realmente é branco? É que está muito ligada à cor também e principalmente às ancestralidades, né? É uma pauta mais complexa. Existe a miscigenação. Tu trouxeste na palestra do Papo de RH um dado de que mais 60% da população brasileira é negra. 56% da população é autodeclarada negra. Viu? 56%. Mas nós somos mais porque... Ou seja, não é exclusão. O Brasil, ele foi formado, me corrija se eu estiver errado. Ele foi formado por africanos, franceses e espanhóis. O português ainda veio depois. Isso, os indígenas, né? Então, há uma miscigenação muito grande aqui no nosso país. Mas, por exemplo, eu olho pra você é uma mulher branca. Né? É que a minha origem é alemã. Mas tem alemãos, né? Mas o teu pedigree tá aqui no Brasil. Mas tá muito ligado também aos traços, né? Tá ligado também aos traços, a própria questão da boca, do nariz, né? O cabelo tá muito ligado aos traços também, né? Então, assim, a gente não se baseia em achismo. Então, a gente tem essa pesquisa e a gente consegue entregar não só esses dados, mas tem perguntas ali que as pessoas respondem. Por exemplo, acredito que nesta empresa, pessoas mais velhas têm dificuldade para se adaptar às novas tecnologias. Aí eu vou lá e respondo, concordo plenamente. Há um viés de etarismo. Se vem uma pesquisa onde mostra muito alto sim, vamos mas trabalhar. Quantas pessoas acima de 60, 70 anos trabalham na empresa? Quase nenhuma. Então, que viés é esse que existe aqui dentro? Então, esses dados começam a questionar e a gente apresenta isso. E a partir disso, a gente consegue criar uma estratégia. Então, por exemplo, mostrou que realmente no quadro de lideranças não há pessoas negras. As próprias pessoas negras que responderam são um grupo muito minorizado. E acima disso, esse grupo muito fixo, e além disso, pessoas brancas responderam que há sim uma cultura onde pode haver discriminações contra pessoas negras, seja num processo seletivo, ou tem uma pergunta que diz assim, acredito que metas sociais ou cotas são importantes para a sustentabilidade da empresa. E a maioria responde que não concorda, mas a maioria é branca, que não precisa das cotas. Eu sempre digo, a cota, ela já foi feita há muito tempo para um público. Quem não sofre preconceito já tem a cota. Essa questão da cota que tu tá colocando é na questão da inclusão, é a questão de assuntos... Até de metas sociais, de querer chamar... Não, a gente quer criar agora as próximas 10 vagas que vão existir para cargos de liderança serão focadas somente para pessoas negras, porque a gente não tem pessoas negras em quadros de liderança. Então, todas as próximas 10 vagas, seja gerente de compliance, seja team lead de recursos humanos, a prioridade vai ser pessoas negras para ocupar aqueles espaços. E o que a gente às vezes pensa, né? Se a gente não entende as coisas. Mas daí, a gente já está excluindo o outro lado. Mas será que vão vir pessoas competentes? Mas o foco continua sendo a competência.
A gente Só vai avaliar abriu- pelo aquilo que só a focou empresa um pouco pede. mais. A gente só focou na diversidade, que a gente quer trazer mais pessoas diversas Pra ter as metas. dentro do quadro de lideranças, para que o ambiente também se torne inclusivo. O nosso cliente Inclusive, é diverso. diversificado, né, Matheus? Porque a diversidade, se a própria... Eu gosto muito de comparar as questões com a natureza. Se a própria natureza faz, por exemplo, um cão vira-lata ser mais forte que os de raça, é porque a diversidade, ela potencializa as forças tanto da vida quanto de um negócio. Então, se tu tem um ambiente que não tem diversidade, Não, o maior exemplo tem que um eu problema. dou, ó, a nossa digital. Uhum. Não existe ninguém com a mesma digital. Exato. Dentro da própria família. Exato. Pode ser tudo branco, a digital é diferente. Por quê? Porque a gente tem algum sentido nesse mundo que a gente tem que aprender com a diversidade de nem alguma os coisa. teus 10 dedos são iguais. Gente, temos Não, que liberar não o Matheus são, em 1 minuto, não tá? são. Só pra avisar. Em 1 minuto, Sério? que Mas ele tem é um isso, compromisso. Mas sabe? não era até as 15, Matheus. Não Ele entendi. vai Poderia, voltar, ele mas eu quero volta, Ele voltar. vai voltar, Ó, ele vai Vamos voltar. voltar, a gente Ele vai pode falar voltar muito mais, a gente porque pode falar... a pauta não Nossa. esgotou. Eu só quero que tu faça uma frase de A Vanessa. impacto. A Vanessa Diga. tá mandando um recado pra ele. Ah, é? Eu vou ficar com ciúme Lê, desse lê, jeito. lê. Fala. Como é bom estar aqui aprendendo mais sobre esse. Ai, Sempre. Eu já e cansei de ela ver as é uma palestras do Matheus, são amigona. Muito fantásticas, legal. a gente sempre aprende. E isso eu trouxe, você só te fazer uma pergunta pra fazer o fechamento, tá? Depois de todo esse trabalho de Já. uma empresa, tem que ser... Mas a gente pode Não, voltar. Mas deixa eu falar 30 deixa, segundos. não, Eu quero voltar. deixa eu só Fala fazer 30 um comentário em segundos. relação Tá, ainda vai, fala. à situação 30 desse médico. segundos pra ti. Que ele falou, eu até anotei aqui, ó, que ele colocou aqui, né, a mudança de cultura deve ser de cima para baixo. Nessa mudança que foi feita dentro da CIMED, veio a sétima, o sétimo, e era uma mulher, para fazer a diretoria dos recursos humanos, tá? E aí, o que aconteceu? Eles conversaram e aí explicaram a situação para ela, e ela disse, eu vou ser a sétima e eu vou ser a última, desde que tu deixe eu trabalhar. Ó. Isso ele contando, tá? Aí ele disse, perfeito, não tem problema nenhum, nós vamos deixar tu trabalhar. E aí começou, mudança daqui, mudança dali, mudança de lá. E ele falando que ele começou a achar resistência na diretoria. Ou seja, o primeiro lugar que deveria ter mudança, Que deve ser acolhida. que deveria ser acolhida, já teve resistência. 50% da diretoria foi mudada no primeiro ano, quando essa gestora de RH, quando a diretora de RH Ai, entrou. bateu medo. Porque tava todo mundo brigando, todo mundo brigava. O diretor de marketing, enfim, seja quem for. Não, recursos humanos. Então era a empresa toda contra os recursos humanos. O RH sempre é o ruim da Quando história. teve o retorno, quando teve o embate, o negócio mudou. Não, peraí, a situação não tá lá, a situação tá aqui. 50% da diretoria foi alterada. E a minha pergunta tem a ver com isso, pra te fazer o fechamento. Depois de todo esse trabalho e todas essas mudanças necessárias, qual é o resultado positivo que tu acha, que tu acredita que as empresas têm? Porque eu poderia pedir pra te perguntar pela dor. Qual é a dor de elas não entrarem pra inclusão? Vou fazer o oposto. Quais são os ganhos? Quais são os benefícios de uma empresa passar por esse processo se... Olha, induzindo a desenvolver. O primeiro é perder o medo. Sabe por quê? Porque quando a gente não entende a pauta, a gente tem medo de perguntar. Mas aquela pessoa, será que é trans? Como é que eu chego? Como é que eu pergunto? Um cliente com deficiência que é cego, mas como é que eu vou chegar nele? Um cliente que é surdo e eu não sei me comunicar na Libras. Não tem ninguém que comunique A com gente ele. perde o medo. Porque mesmo não sabendo Libras, se tu aprendeu a ser inclusiva, tu sabe como chegar àquele cliente, como ajudar aquele colega, como liderança tu acolher o teu time numa situação que tu não entende. Por exemplo, imagina todo mês aquela colaboradora passando mal no seu ciclo menstrual, no seu fluxo, e ter que chegar para o seu líder que ainda não aprendeu a ser inclusivo de alguma dizer, forma tô e com ter que cólica. explicar isso. Se eu trabalho numa empresa onde já existe essa licença, eu já aprendi como liderança que as minhas colaboradoras podem ter isso. E tá tudo certo. E que elas podem usar esse benefício. Então não precisa nem, eu sei que ela tá fora hoje porque ela tá passando por aquela situação e ela tá usando a licença da nossa licença menstrual. Então, assim, a gente perde esse medo de ser inclusivo, que todo mundo... Eu vejo que as pessoas querem ser inclusivas, mas tem aquele medo. Mas se eu perguntar, aquela pessoa vai se ofender, mas como é que eu vou chegar e tal? Então, primeira coisa, a gente perde o medo. Acho que tem os dois lados aí, eu vou fazer o comparativo. Tem o lado de eu querer fazer a pergunta e tem o lado da pessoa querer se posicionar também. Exato. Para não ser julgada diretamente. Exato. E tem uma coisa muito importante, assim, com tanta tecnologia, com esse podcast maravilhoso, onde a gente está tendo a possibilidade de aprender tantas coisas diferentes, a gente precisa buscar informação. É né? verdade, tô tendo uma Porque aula se aqui. eu chegar assim, nunca busquei informação. Aí eu quero chegar e dizer assim, me explica aí o que é o racismo. Me pergunta pra uma pessoa negra, porque eu acho que aquela pessoa negra vai saber me explicar o que é o racismo. Ela vai saber explicar porque é ela que passa por isso. Sim. Mas cansa para ela ter que explicar todos os dias para as pessoas o que é o racismo. Sim. Então eu posso sim buscar informação, mas também posso chegar na pessoa e perguntar, olha, percebo que aqui na nossa cultura
a gente pode ter talvez algum viés racista dentro do nosso... Como é que a gente pode melhorar isso? Tu percebe que pode ter alguma situação que aqui pode estar gerando um certo gatilho de racismo dentro da nossa cultura? É diferente. Uma coisa que eu passei há um tempo atrás. Eu estava todo maquiado, precisei buscar o hospital, e aí, chegando lá no hospital, a moça pediu o documento. Pegou meu documento, Matheus Felipe Ferreira. Eu tinha cabelo mais comprido. Ela olhou pro meu rosto, olhou pro documento, olhou pro meu rosto. Passou várias coisas na cabeça dela. Ela pensou, como é que eu vou chamar? Será que eu posso chamar de Matheus? Ela olhou pra mim e fez uma pergunta muito simples e inclusiva. Como eu posso te chamar? Eu disse, pode me chamar de Matheus mesmo. Tô diferente, né, do documento. É porque eu gosto de maquiagem, mas pode me chamar de Matheus. Pronto. Foi treinado, será? Ou é Provavelmente. É uma empresa que eu atendi, inclusive. Ah, então foi treinada. Então, assim, mas se eu fico com esse medo, eu não vou nem falar nada. Vou ficar digitando e Mas eu não mesmo vou assim, ter um comportamento. Poderia ter o treinamento, poderia não ter feito. Claro. Exatamente. Fazer Tava lá na reunião de Claro. orçamento, que inventou de última Claro, hora, né, claro. pra não participar. Então, assim, existem formas, sabe? Eu acho que esse medo a gente perde e a empresa começa a se desenvolver em vários sentidos, né? Diminui o turnover. Pesquisas comprovam já isso. Diminui o turnover, aumenta o engajamento. Pensa as mulheres que você deu o exemplo dessa empresa, né? Poxa, que legal, eu trabalho numa empresa que se preocupou com uma situação muito minha, íntima, e que tá ali, ó, de uma forma muito singela, tá no banheiro, se eu precisar, tá ali. Tu se sente valorizado naquele espaço. E pensa quando trabalha numa empresa onde só te enxerga como um número. Ai, É mais, é ruim. produzir e A acabou. maioria. Tu não vai ficar muito tempo ali. Tu vai esperar uma outra oportunidade de sair, né? Exatamente. Então, quando tu trabalha numa empresa que investe nisso, Humanização. as pessoas se sentem vistas como humanas. E aí eu gosto de deixar, quero deixar uma frase, uma vivência que eu tive, muito interessante, que é o seguinte, quando eu falo de inclusão e diversidade, a Vanessa já tá cansada de ouvir isso, porque eu sempre falo isso nas palestras, porque foi uma coisa que eu vivenciei, que é importante. Uma vez eu tava saindo de Porto Alegre. A Selma Borges também tá te assistindo. Ah, e a mãe dela. Que Deus abençoe ela. Amém. Você devolver ela hoje também. Ai, querida. Então, assim, ó, eu tava saindo de Porto Alegre e eu tava entrando ali na BR-116, tudo trancado, congestionado. Tinha dado um acidente a uns quilômetros à frente e não tinha o que fazer. Queria chegar em casa, queria tomar banho. Paciência. De repente, eu percebo que no meu retrovisor tem uma luzinha que começa a piscar, que vem lá no fundo. E essa luzinha vai se aproximando e emite o som de uma sirene. E eu percebo que é o quê? Uma ambulância. Na hora, os meus vieses emitem uma informação sobre a ambulância. Tem uma vida lutando contra a morte ali dentro. Cada segundo é precioso. E o meu viés pede um comportamento, uma atitude. Bota o carro para uma das pontas e deixa esse meio livre para a ambulância poder passar. Vocês também fazem isso. Claro. Você também faz isso. Direto. A gente Esperamos faz que sim. isso, né? Por favor. É automático. Alguns sim, é. Isso é uma prática inclusiva. Sim. Nesse momento tão puro de Apesar de ser algumas humano. ambulâncias, na verdade, não ter ninguém, né? É só pra mas abrir a nossa espaço. Mas eles têm indo Mas- buscar. Mas Eles têm indo buscar. Mas a nossa Mas a parte gente a dá, gente faz. a gente libera, É, né? Exatamente. a Enfim. nossa parte a gente faz. Nesse momento tão puro de ser humano, que a gente quer ver numa sociedade inclusiva para não precisar, mas até falar sobre essa pauta, a nossa mente não questiona qual é a característica da pessoa que tá lá dentro. Não. A gente Mas sabe que é uma vida lutando contra a morte. Assim como o corpo de bombeiros. Se nesse momento tão puro de ser humano, a gente não se apega aos rótulos, aos estereótipos, que é uma vida lutando contra a morte ali dentro, por que durante toda a vida, então, a gente se apega a esses rótulos e não deixamos as pessoas viverem? Boa pergunta. Os rótulos, os estereótipos, as características, elas são importantes. Essa pergunta tu vai responder no próximo programa. Esses rótulos são importantes para a gente conhecer a diversidade e mudar a realidade que a gente vive. Mas se a gente se apega a elas apenas para gerar discriminação e preconceito, a gente continua em estado como a gente está, tendo que ainda criar ações afirmativas, tendo que ainda falar sobre diversidade e inclusão, levar treinamentos. Claro, é importante isso, mas a gente tem que chegar num mundo onde a gente não precise nem mais falar sobre isso. Que a sociedade de fato seja inclusiva, que começa lá na criança, onde aprende a importância de conviver com a diversidade, que os pais incentivem a criança a estar perto da diversidade, dentro da nossa própria casa, etc. Então, por isso que eu digo, hoje eu acho que foi um exercício inicial da nossa conversa de um Amei, autoconhecimento. adoramos. Aham. Mas a gente pode aprofundar depois, eu vou ter o maior Iremos. prazer de voltar Iremos. aqui. Deixa teus arrobas, Matheus, pra nós. @diversidade com Matheus, tanto no Matheus com TH, tanto no LinkedIn, né, no Instagram, e a minha consultoria se chama @conexão diversa, né? Ai, que demais. É um projeto que eu tô muito feliz, assim, e
Tô torcendo a Deus para que continue crescendo cada vez mais, para levar essa informação às pessoas e ensinar a sociedade e as empresas. Necessário, portanto, já vingou, já aconteceu, já é um sucesso, que demais. Exato. Seja bem-vindo aqui. Obrigada. As portas da CMK estão abertas, bem como da WH Comunicação, a minha agência, bem como do Weiner Estrevense, que também tem a consultoria de negócios. Com e a gente, certeza. assim, vai te receber muito nos programas, porque essa pauta é muito importante. Vamos, Realmente sim. na transmissão, desenvolvimento de empresas, que é isso que a gente toca, né, Wagner? Eu tô falando por ele, porque eu sei, né? A gente tá com tempo, a gente tem que liberar o Matheus. Gente, quer falar mais alguma coisa? Eu não quero liberar o Matheus, eu quero ficar aprendendo Mas, aqui. fica o convite pra eu voltar. Eu quero Vai voltar, vou vai aguardar voltar, vocês. vai Quero voltar. voltar. Porque esse assunto ele é muito bom, porque muito vai, bom. vai ao É encontro do importante. desenvolvimento humano, então não adianta. Exatamente. Eu sou É desse princípio. importante. Agradecemos a SMK por essa produção maravilhosa que nos permite fazer esse trabalho aqui. Aqui é a nossa casa da WH, do Wagner, enfim, e de vocês que estão aqui para desenvolver com a gente as empresas, os negócios, prosperar nossa liderança de vida, dos seus negócios. E te esperamos aí no próximo podcast. Semana que vem tem mais episódio gravado, no outro ao vivo. Quem sabe com o Matheus de novo? Vamos Opa, combinar. tô à disposição, é só chamar. Só que aí nós temos que alongar esse negócio, não dá. Vamos fazer um pouco mais tempo. Vamos daí, botar pra entrar. uns amendoim, umas pipoca aqui. Vamos, né? eu trago uns docinhos. Eu adoro. Aí trouxe a Vanessa junto. Trago. Ai, é uma boa. Isso que ela fala sobre História de o vida segmento incrível. dela também, que é bem importante. É. Gente, Legal. até a E próxima. agradecer a Vanessa, né? E a Selma. Nosso por ter Will na participado. picape, Queridas. né? Até mais, gente. Até. Até a Tchau, próxima. tchau.